Estou aqui mais uma vez em um carro, esperando a minha convidada de hoje ficar pronta. Porque a minha convidada de hoje, ela tem duas convidadinhas mirins que pode ser que nos acompanhem nessa entrevista. Além do que, ela é uma das minhas maiores fontes de inspiração de renovação e mudança de carreira. A gente trabalhou junto há muito tempo atrás e ela mudou completamente de carreira desde essa época e ela hoje tem um produto que ela vende internacionalmente. Então hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que vende para fora do Brasil e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela. Eu tô falando da Gabi Larucci, aí eu tô chegando na casa dela. Bem-vinda a mais um podcast, meu amigo empreendedor. Eu tô aqui com uma amiga queridíssima de muitos anos atrás. A gente trabalhou junto e eu já vou deixar ela contar um pouco sobre ela para vocês. Mas antes, eu vou pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, que gosta de ajudar o empreendedorismo, a se inscrever nesse canal para ajudar a gente a chegar mais longe e conseguir atingir mais empreendedores. E também vou falar para vocês seguir a gente nas redes, Meu Amigo Empreendedor Podcast, Bianca Dil e Gabi Larucci. Seja bem-vinda, Gabi, que obrigada a você. Que honra estar aqui com você. É a honra minha, mas é um orgulho também, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Eu percorri um longo caminho para chegar aqui, porque eu moro no Rio de Janeiro e estou em Bertioga agora. Então foi um passo a passo. Veio direto também, né? Passou por Campinas. Passei por Campinas, vim para cá. E no final, eu falei assim, vou fazer um vídeo de todas as dificuldades que eu já tive. Porque o carro que eu vim pra cá parava a cada 20 minutos. E eu demorei 6 horas pra chegar aqui hoje, mas eu estou aqui muito feliz de estar te vendo, de estar podendo estar um tempinho do seu lado. Acho que faz 10 anos. Eu acho que mais. Que horror, né? Acho que faz mais de 10 anos que a gente não se vê. Eu acho, Igor. Fico admirando desde aquela época. Eu também. Você tá com a mesma carinha. Você dá a mesma cara. Gabi, se apresenta um pouco, conta um pouco da sua história, sua trajetória. Conta um pouco dessa pessoa que eu admiro tanto para as pessoas te admirarem também. Bom, eu sou a Gabi Larucci. Gabriela Perrotti Larucci Kneffers, para ser mais exata. A sua rede é Gabi Larucci, Gabi Larucci, é isso mesmo. Hoje em dia me apresento como artista plástica e designer de estampas, mas isso foi uma construção não muito formal. Aí não sei por onde começar a história, então eu vou começar então a te perguntar sobre todas as histórias. Bom, a nossa história é que a gente trabalhou junto numa agência de publicidade. Eu era diretora de arte, coisa que na época eu também tava, tipo assim, não era muito que eu queria fazer um outdoor, uma campanha publicitária. Eu queria pender pro lado do design, de embalagem, de campanhas. E a Gabi estava com atendimento. Atendimento, que não tem nada a ver comigo. Isso, uma pessoa super criativa lá numa posição de fazer um transporte de informação. E eu fui parar na Portal porque eu tinha acabado de voltar de viagem. Eu fiquei 2 anos e meio viajando. Morei parte desse tempo na Austrália e voltei pro Brasil. Saí achando que eu ia me descobrir, que eu ia, voltar assim, super definido o que eu ia fazer da minha vida. E óbvio que não, voltei perdida. E vendo as minhas amigas de faculdade, já com carreira, assim, muito mais avançadas do que eu. Eu fui, trabalhei, fui de mochilão mesmo. E me vi perdida. E eu voltei e falei, o que eu sei fazer? Trabalhei em agência, que é o que eu fazia antes de ir. Então, consegui esse emprego nessa agência que a gente se conheceu. E fui muito grata, porque me abriu muitas portas, mas eu não me identificava com a posição que eu estava, de atendimento. E Gabi, desde o dia que você entrou lá, você já comentou aqui nos bastidores, eu não me identifiquei desde o dia que eu entrei. Você já pensava, já projetava a sua carreira para essa parte mais artística? Olha, eu estava num momento muito perdida. Eu não estava me identificando com a cidade, com Campinas, não estava me identificando com o trabalho, eu não estava me identificando com nada. Eu acabei de voltar de uma viagem que eu não parava quieta, que cada hora eu estava num país diferente, fazendo uma coisa diferente, seguindo muito o que eu queria fazer no momento, e me vi, tipo, tá, agora você tem que ser uma verdade atual. Exato. Uma bolsa que você carrega assim ou assim, e, tipo, isso pra mim era muito
Tipo, me dá uma mochila, sabe? Não combinava com você, já Não combinava mesmo. Então, assim, foi um período que aí que entrou o yoga também, que foi uma coisa assim, eu falei, eu vou Sim. começar só a fazer coisas que me tragam felicidade fora do trabalho, já que no trabalho eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Todo mundo tem que fazer isso. E então eu vou usar esse dinheiro para me trazer felicidade fora do trabalho. E aí eu me encontrei no yoga. Sim, ela foi uma das minhas primeiras amigas que fez yoga. Eu falo, gente, hoje eu tenho uma marca que tem um produto pra yoga, porque eu gosto de fazer. Só que, tipo, há 15 anos atrás, porque esse papo é de papo de 15 anos. Sim. Ninguém fazia yoga. E a Gabi fazia yoga e a gente ia fazer aula na academia junto, tipo, que era aula, tipo, abdominal. E a Gabi saía fazendo umas plantas mas abdominal, ela era muito pró, assim. Eu mergulhei no yoga. E eu lembro uma vez na Portal, né, nessa agência que a gente trabalhava, que tinha um panfleto, um flyer da Facamp, que eles estavam lançando uns cursos de pós-graduação. Era o primeiro ano. E um deles era designer de estampas. Eles foram divulgar lá, porque eles estavam fazendo um trabalho de divulgação dentro das agências para ter Pro pessoal artístico, para pessoal de... Isso, eu fui fazer também, a gente fez na mesma época. Sim. E eu lembro que eu tava lá embaixo, né? Porque a criação ficava lá embaixo. Eu não lembro com quem eu tava falando. E eu vi, sabe, do canto de olho, esse flyer, assim, design de estampa. Eu falei, meu, eu adoro estampa, eu adoro usar estampa, eu quero fazer esse curso. E a pessoa com quem eu estava falando, que eu não lembro quem era, olhou pra mim e falou, Gabriela, isso é pra gente criativa, não é pra você. Eu mal sabia, foi um homem, eu não lembro quem foi. Mas fez esse comentário, eu falei, né, pra aquele lugar. E fui no mesmo dia lá e me inscrevi, era o último dia de fazer a inscrição. E eu era a única pessoa do curso que não tinha um background na indústria têxtil, porque quem tava lá eram pessoas que trabalhavam. E a Facamp tinha formação em moda, ela estava lançando a pós-graduação para aqueles alunos. E eu era a única pessoa que era assim, a classe se apresentando e eu assim, eu gosto de estampas. Por que você veio? Que eu gosto. E assim, quando eu tinha 6 anos, eu gostava de desenhar. Então, e foi isso, porque assim, sempre amei desenhar, sempre era o meu mundo que eu entrava, fechava a porta e ficava horas pintando, desenhando. Papelaria pra mim era Disneylândia. Mas a gente cresce e acha, meu, nunca vou conseguir transformar isso numa profissão, nunca vou conseguir viver disso. Então, esses conceitos me barraram. Então, na faculdade, o que eu fui fazer? Publicidade, porque tinha um pouquinho de criação. Uhum. Mas acabei nem conseguindo trabalhar em criação, trabalhar em atendimento, que não tinha nada a ver. Então, foi nesse período que eu decidi, tá, eu vou investir o meu dinheiro em coisas que me tragam felicidade. Eu realmente fui fazer esse curso sem pretensão profissional, nenhuma. E você ganhou um grande destaque ali, né? Porque o seu primeiro emprego foi com o seu professor. Foi. Então, com o meu professor, nessa época, o meu pai morava em Londres. E o meu pai falava, meu, vem aqui, você vai fazer curso aqui, vem. Eu comecei a já pensar em cursos de arte. E terminando essa pós, o meu professor falou, olha, se você quiser, você pode trabalhar como freela na minha empresa. Ele tinha uma empresa de designer de estampas e eu comecei a fazer estampa com ele. E falei, só que vai ter que ser à distância, né? Porque eu vou morar em Londres. E fui. Ela foi a pioneira no yoga e também a pioneira no home office da nossa turma. Porque quando ela foi trabalhar, eu lembro assim, como que ela tá trabalhando? Tipo assim, como que ela tá lá e a empresa tá aqui? Como que isso? Que sonho, né? E foi muito natural, assim. Foi tipo, eu falei pra ele, eu quero fazer o trabalho pra vocês, mas eu não posso deixar essa oportunidade, né? Quando que eu vou poder morar de graça em Londres? Sim. Porque é isso que aconteceu. Eu fui morar na casa do meu pai, sem pagar aluguel, óbvio. Então, facilitou tudo. Você sempre foi um pouco do mundo, né? E eu tenho 2 pontos que eu queria trazer aqui sobre essa sua primeira etapa da sua história, que é uma coisa que eu acredito, eu não sei se você acredita, eu queria um pouco ouvir o seu lado, que é, você não teve esse incentivo artístico desde criança pelo que você tá falando, você não viveu nesse mundo e do nada você entrou num curso e você saiu desse curso empregada. Você acredita que isso é talento ou treino? Você acha que você entrou lá empenhada e começou o seu treino logo ali, falando, cara, eu tô me identificando com isso, eu vou me dedicar para esse treino nesse curso?
Ou você fala assim, não, eu acho que estava sempre ali dentro de mim, sair desenhando, porque eu penso que é treino. Tem muita gente que fala assim pra mim, Bia, que você é tão criativa. Eu falo assim, gente, eu acho que eu treino, mas desde criança. Eu acho que eu treino meu olhar desde criança inconscientemente. Mas eu acho que as pessoas podem fazer o que eu faço, se elas se propuserem a treinar. Mas eu não sei, às vezes você pensa que é talento, eu queria entender o que você acha que te alavancou. Olha, isso é muito interessante, porque quando você começou a falar de você, que você começou a falar, todo mundo me olha como empreendedora, então eu vou estudar sobre isso. Uhum. Foi você se treinando. Sim. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Uhum. Eu acho que sim, a gente pode treinar. Eu acho que quando a gente tem um insight e falar, meu, gostei desse caminho, vou aprender tudo que eu puder aprender sobre esse caminho e vou me tornar uma pessoa, sabe, que tem uma voz e que entende do que ela tá falando. Eu acho que isso existe, eu acho isso incrível. E eu acho também que existe não é dom, mas o sparkle que Deus te deu, sabe? Que você nasce com aquilo. Sim. Então, assim, quando... A minha personalidade. E meu pai, por exemplo, uma pessoa muito acadêmica, se divorciou da minha mãe, eu era muito nova, então ele não estava comigo nos últimos anos de escola, né? Ele sempre morou fora do Brasil, a gente se via uma vez por ano. E a visão que eu tinha do meu pai é, tipo, ele vai me forçar a ir pra faculdade, tem que estudar, tem que ter uma profissão, porque é isso que ele fez, né? Ele fez até o doutorado. Então, eu nunca achei que ele fosse aceitar esse meu lado artístico. Mas quando depois de fazer faculdade, eu fui começar, já tinha 28 anos, quando eu comecei. Quando você começou a pós, você tinha 28 anos. Sim. Então, assim, eu não era, né, 20 e poucos anos, eu já tava... Eu falei, meu pai vai olhar pra mim e vai falar, você tá perdida. E foi o oposto, ele olhou pra mim e falou, olha aí você fazendo o que você fazia quando você tinha 5 anos de idade. Que maravilha. Estava dentro de você, você nunca deu atenção, você nunca... Sabe, eu poderia, com 18 anos, falar, não, eu vou fazer artes plásticas, eu vou estudar e vou... Tipo, é isso que tá me chamando dentro de mim. Eu fiz o oposto, eu reneguei isso. Eu falei, não, isso daqui nunca vai se tornar uma profissão. E assim, né, eu fico vendo hoje, eu acho que a profissão que eu escolhi, que eu estudei na faculdade, não precisa ser estudada na faculdade. Eu não preciso ser estudada na faculdade. Mas naquela época a gente precisava ter uma profissão de faculdade, algo que mostrasse ter dinheiro e ter futuro e ter emprego. Como é o mercado de trabalho? Sim, né? Assim, como é o mercado de trabalho para um artista? Hoje, graças a Deus, a internet e o TikTok tá dando espaço para as pessoas, para os artistas, mas antes não tinha mercado de trabalho. Não, e assim, até eu conseguir definir o que era isso na minha cabeça, porque o que é ser um artista? O que eu vou fazer? Quadro? Estampa? Canga? Né? Colar de miçanga? Não sei. O que a gente vai fazer? Né? E então, eu sinto que se eu tivesse me entregado a essa vontade da Gabriela criança, antes eu estaria 10 anos mais avançada nas minhas técnicas, em tudo. Mas você teria perdido uma parte da vivência que constrói as suas referências para sua obra. Eu acho que teve um outro caminho, né? Não existe certo e errado, não existe certo. Demorou um pouquinho, é umas curvas. E um negócio aqui que também não tem idade, tá, gente? Assim, eu comecei a empreender com mais de 30 anos. Eu lembro que no meu aniversário de 30 anos, foi o primeiro ano que eu estava desempregada, eu tinha perdido pela primeira vez o emprego por causa da crise de 2016 que pegou muito forte lá no Rio de Janeiro. E foi o ano também que a gente começou a Parent Love. Eu lembro que no meu aniversário de 30 anos as pessoas me perguntavam o que eu estava fazendo e eu não conseguia responder. E até hoje eu não consigo, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas naquela época tinha aquele negócio, tipo assim, 30 anos, e aí, sabe? Já tinha que estar resolvida, né? Como que eu vou... então, e aí que, tipo, eu não tô fazendo fila, que como eu já contei em alguns episódios e na minha rede social, eu não chegava que eu fazendo filas de designer era um negócio, e daí tava abrindo um comércio, e, tipo, imagina que as pessoas iam incentivar, falavam assim, mas Bia, tá fazendo comércio louca, com 30 anos eu tinha que estar precisando casar, ter filho, um carro, uma casa, um salário bom, você vai abrir um comércio agora, assim. Então, a gente tinha uma cobrança, onde eu acho que as pessoas, por serem criadas por nós, são mais livres para escolha. E isso é uma coisa que eu quero, de maneira muito consciente, passar para minhas filhas. Porque
Em nenhum momento meu pai, eu tô falando muito do meu pai, porque ele que era o acadêmico, né, da família. Nenhum momento ele falava pra mim, vai pra faculdade, vai fazer isso, vai fazer. Mas nenhum momento eu falei pra ele, pai, quero fazer arte. Ele falou, não. Isso não, essa conversa não aconteceu, era dentro da minha cabeça. Mas, né, por toda a minha vivência com ele, eu achava que é o que eu ia receber. Não, gente, você tá louca. Você vai, né, morrer de fome. E eu não quero, eu acho que o que eu quero passar para minhas filhas é falar, faz o que te torna feliz, porque o mundo precisa de pessoas felizes. Entendendo que isso vai virar um negócio na sua vida. Só porque eu conheço gente que fala assim, ó. Ai, eu amava fazer bolo e agora tá difícil. Entenda que isso vai virar um negócio na sua vida e trabalho é trabalho. Mas se você gostar, fica menos trabalhoso. Fica menos trabalhoso, porque assim, é muito mais trabalho. Eu trabalho mais do que eu trabalhava na prova. Que é uma coisa que quando a gente ama, a gente quer fazer mais, né? Não, e assim, não existe essa de 6 da tarde, acabou. 24/7. 24/7. Você tem que fazer, e assim, não é só a parte artística, tem a parte burocrática, a parte contábil, tudo. É porque o pequeno empreendedor, ele é a empresa toda, né? Eu presa e tudo depende um pouco dele. E eu tinha uma outra pergunta, que era sobre quando você estava contando que você entrou então na pós. A nossa pós durava meses, eram 8 meses. Curtinha. Então você entrou lá, no primeiro dia de aula você não era uma pessoa de background de moda, você não tinha nada, você falava, gostava de desenhar quando criança e gosta de estampa. E você saiu de lá com um convite do seu professor. Você acha que o que fez, então, você se destacar é esse talento escondido? Por isso que eu fiz a outra pergunta antes. Eu acho que é uma mistura dos dois. Então, eu sempre gostei de estampa, sempre gostei de desenhar. Então, talvez eu já tinha um olhar de combinação de cores ou de layout, alguma coisa nesse sentido. O que o curso me trouxe? As técnicas, né? Então, a técnica de raportar uma estampa, de... Vamos estudar, se aprofundar um pouquinho mais na combinação de cores, em como transformar uma tendência numa coleção. Então, tudo isso foi afinado, né? Isso eu realmente tive que aprender passo a passo. Então, talvez o que ele viu em mim, naquele momento, foi esse potencial, né? De tipo, tá, ela já tá no caminho certo, eu consigo afinar ela um pouco mais E você acha que era só sobre a arte? Ou era também um pouco da sua visão de ter trabalhado em outra empresa, porque ali tinham pessoas da faculdade de moda, desse mundo de moda, e você estava vindo de um mundo corporativo, porque apesar da gente se conhecer numa agência de publicidade, a gente trabalhava na agência de publicidade mais corporativa que eu conheço. Sim. Que era uma coisa séria, com hierarquias e tudo bem incomodada, assim, né? Tanto que ela vai fazer 50 anos porque ela sempre foi tratada como uma empresa. E você acha que pode ter tido um pouco dessa sua posição profissional diante das pessoas mais artísticas, assim? Você acha que teve uma contribuição? Acho que não sei. Eu juro que eu não sei. Porque eu vejo que a Portal, assim, aquela empresa, me trouxe coisas de empreendedorismo hoje. Eu não sei se você já tinha esse perfil, talvez. Eu era um atendimento, lidava com corporações, eu sei como me comportar profissionalmente, além de ser uma artista. Eu acho que quem me trouxe muito do empreendedorismo a primeira pessoa que eu ouvi falar essa palavra, empreendedor, foi o Ben, o meu marido. Porque ele que começou, ele que acho que quando eu comecei os designs de estampas, eu acho que era a mesma coisa de você com os freelas. Você não se via como uma empreendedora. Eu não me via também, sou uma empreendedora. Eu sou uma freela. Faço design de estampas como uma freela. E você tinha consciência, tipo assim, eu sou freelancer, eu tô fornecendo pra esse cara, eu posso fornecer pra outro. Exato. E só, não sou uma empresa, né? E daí o Ben, o meu marido, mas daí isso é outra história, que ele também começou a empresa dele, mais ou menos nessa mesma época, né? Ele que começou a abrir os meus olhos para o empreendedorismo. Até então, isso para mim era um bicho de 7 cabeças, fazer qualquer coisa sozinha. Eu sempre achei que eu ia fazer parte de algo, né? Então, parte da Portal, parte da empresa do Daniel, que é o meu professor. E que você não podia ter a sua prospecção sozinha. Nem estava nisso, nesse momento, naquele momento. Quando eu comecei a freelar e ter clientes, que é o que você tinha, né? Clientes, e a gente não via como clientes, né? A gente não nomeava, assim. Meu freela, não via. Eu demorei a entender que eles eram clientes, que eu tinha que tratar eles como os clientes, que eu tinha que prospectar com clientes, que eu tinha que pegar feedback,
para conseguir novos clientes, eu demorei a perceber isso. Eu fui perceber isso quando eu abri um e-commerce. Aí eu pergunto, porque isso é normal no e-commerce, porque o e-commerce ele é uma replicação do comércio tradicional. E daí a gente estava num comércio não tradicional, né? E meio que descobrindo conforme você vai, assim. Pra mim, prospectar naquela época era literalmente bater na porta da empresa, né, virtualmente. Oi, eu sou a Gabriela, eu desenho estampas, isso que eu faço, esse é o meu portfólio, me contrata. E Gabi, mesmo não tendo essa experiência, você cresceu. Você vendeu estampas, né? Eu lembro que você lançava e eram empresas grandes, tudo bem por causa do seu professor que comprava, então tinha estampas de Gabi aí saindo em coleções de marcas importantes e sua estampa começou a viajar. A gente conversou aqui antes, ela já foi para 5 países diferentes. Como que esse caminho começou a abrir? Tá, então, tudo isso é meio que ele vai se entrelaçando com a minha vida pessoal, né? Então, o Ben, hoje meu esposo, eu conheci na Austrália. Então, quando eu voltei para o Brasil, além de toda essa confusão profissional, tava uma confusão, né, emocional muito grande, porque eu tava apaixonada por esse cara da Austrália. Naquela época a gente não estava junto, não estava separado. E eu lembro que eu ouvi falar muito dele. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que eles estavam juntos de novo, porque a Gabi não conseguia se interessar por ninguém, porque ela gostava de uma pessoa. E eu tentei, né? Tentei, mas não rolava. Tinha sempre o Ben, mas não era do mesmo jeito. Era uma coisa tão longe, né? Ele morava na Austrália, gente. É tipo literalmente o outro lado do mundo. Não tem mais longe do que. E no final, né, quando eu já estava fazendo o curso após, a gente começou a se comunicar novamente. E ele mudou para o Chile. Ele foi trabalhar no Chile, ele trabalhava na Austrália e arrumou um emprego no Chile. Ele queria sair da Austrália e a gente começou a se falar novamente, vamos se encontrar, vamos isso e aquilo. E tanto que a gente voltou quando eu fui para Londres. E vocês tiveram esse namoro à distância Londres-Chile? Tivemos. Então, quando ele veio para o Brasil e a gente reatou, eu falei, legal, ótimo, você está no Chile, a gente está mais perto, mas daqui um mês eu tô indo pra Londres. Passar o ano. Aí dessa vez eu não te largo. Então a gente continuou ficar junto, mas teve a distância. Então, nisso, o Ben tava no Chile, trabalhando, porém, em paralelo, começando a empresa dele, né? A Boreal. E eu em Londres, fazendo os freelas com o Daniel. E lá eu comecei a trabalhar como estagiária com uma designer chamada Liz Black, que na época ela fazia London Fashion Week. Por isso que você conseguiu distribuir. Então ali eu comecei com ela. Então ela era uma designer bem pequenininha, que hoje ela não, eu acho que ela não trabalha mais com moda, né, por outras razões. Mas na época ela estava fazendo uma coleção e ela estava contratando a equipe com os estudantes. Então, eu fazia alguns cursos na St. Martins, que era uma faculdade de moda. Nossa, o sonho de qualquer design. Tinha uma unidade em São Paulo na época, lembra? Um braço. Um braço, era sonho. Então, e lá eu fazia os short courses, né? Que eram cursos de um mês, alguns eram 1, 2 semanas, que você ia todos os dias. E lá que eu aprendi sobre essa oportunidade com a Liz Black. Então, com ela, eu fiz a coleção dela, ou as estampas da coleção dela, que foram no Fashion Week daquele ano, que eu nem lembro, eu sou terrível pra ano. Que legal, então a sua estampa desfilou lá no Fashion Week. Que maravilhoso, e você tava aqui com 1 ano estampando. Nem isso, menos. Mas assim, você teve coragem. Caramba, eu pensar. Medo. Não, morrendo de medo e assim, ganhando necas de vitiligo, né? Bem, mas quando a gente tá começando, a visibilidade vale mais que o dinheiro no começo, porque essa visibilidade traz dinheiro no futuro. Então, eu acho que a Liz Black foi, assim, o primeiro, tipo, além do Daniel, né? O Daniel tava lá, super me ajudando em todos os passos, mas ela que meio que falou, você também pode ir para outros lados. E daí, nisso, outros estúdios começaram a me procurar. Porque nessa época eu comecei o Instagram também. Antes eu não tinha. E o Daniel, aliás, eu amo o Daniel, maravilhoso. Ele que abriu várias portas. Ele e a Loreta, que era a sócia dele.
ele falou, Gabi, você precisa de um Instagram, né, visual, você precisa. E eu achava, ai, meu Deus, mais uma coisa, né, que eu vou ter que administrar. E comecei o Instagram e nisso alguns outros estúdios de outras partes do mundo, da Austrália e dos Estados Unidos, começaram a me contactar pelas estampas. E eu comecei a fazer freela para esses estúdios. Então, como funcionava? Eles mandavam, esse é o tema, precisamos de estampa nesse tema, né? Vários temas. Quantas você consegue mandar essa semana? E a estampa era consignada, então se eles vendiam, eles pagavam a nossa comissão. Esse era o esquema. Então isso começou a aumentar. Com isso eu voltei para o Brasil, quiquei no Brasil, fui para o Chile morar com o Ben. E fui com o Chile literalmente com uma mão na frente e outra atrás, com os meus freelas. Fui morar numa casa com 4 homens. Ah, ele morava numa república quando você veio pra lá? Os sócios que eles estavam abrindo a empresa. Então, nesse momento, o Ben já tinha saído do emprego dele. Os 2 melhores amigos, que são sócios da empresa dele, também foram para o Chile participar de um programa do governo chileno para startups, Startup Chile. Então, que davam uma grana e toda uma mentoria para as empresas nascerem lá. Aham. Então, eles estavam nesse processo e, além deles, tinha mais um cara que também era desse programa de outra empresa morando. E eu cheguei, a única mulher. Eu lembro que o apartamento estava um nojo. Eu entrei a fio. E o amigo... Você tinha que pintar, né? Não, tinha que viver. Porque você faz as suas estampas à mão. Então eu fui com a minha mochila, com assim, aquarela, Copic, as canetinhas, tudo. Cheguei, tinha o meu quarto do Ben, e eu lembro que eu liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, nojo, você não tá entendendo essa cozinha, eles estão aqui há 6 meses, ninguém nunca passou um pano nesse chão. Aí a minha mãe falou, Gabriela, você tem um banheiro que é só seu? Eu falei, tem. Ela falou, então tá tudo bem, filha. Manda bala, qualquer coisa você volta, ué. Isso é muito legal, porque eu sempre vi você uma cidadã do mundo, assim, né? A Gabi não tem endereço, ela não tinha, agora ela tem. Se bem que eu não sei por quanto tempo também. Mas a Gabi nunca teve endereço, e ela nunca teve medo. E eu tive o prazer de conhecer a mãe dela, e a mãe dela sempre incentivou a Gabi a não ter medo. Eu acho que isso é verdade. E ajuda você a se tornar um empreendedor, você não ter medo, porque empreendedor tem muito medo. Todo podcast a gente fala sobre o medo aqui. Medo existe, mas é bom ter alguém, tipo, vai sem medo, qualquer coisa você volta, ué, pronto, tá tudo bem. Tô voltar aqui pra você, né? Então eu fui, e assim, lá foi minha primeira experiência de literalmente bater na porta das empresas. E eu fui, sem muito sucesso, pra ser sincera, porque eu não falava espanhol, então eu falava aquele espanhol que a gente pensa que fala, mas não fala. E, na verdade, uma pessoa que estava começando uma marca de biquíni me deu uma oportunidade. E aí eu fiz a coleção dela toda de biquíni. E foi muito legal. Mas, além disso, não rolava, porque todas as empresas já compravam o tecido estampado da China. Entendi. Que a China bate o mundo. Então não tinha, assim, o desenvolvimento de estampas na coleção. Falava, ó, essas são as opções, desenvolve com isso. Então, né, eu pulava essa parte. Daí você acha que porque hoje você não tá mais com a moda. Um pouco eu tô. Então, aí, entende, o próximo passo. Daí a gente passou um tempo nos Estados Unidos, eu e o Ben. E esse acho que foi um passo muito grande na minha carreira de designer de estampas. Lá eu também fui bater nas portas e bati na porta da Onze, que é uma marca de yoga de Los Angeles, que fazia só roupa de yoga estampada, umas estampas maravilhosas, assim, que ali a gente se identificou de corpo e alma. Eu lembro que eu cheguei para a reunião, eles tinham esquecido que tinham marcado comigo. Eu cheguei com meu portfóliozinho pititico, bati, eles estavam, sabe, fazendo contagem de estoque? Eu tava assim, eu abri, eu só sei que eu via calça de yoga, top caindo, eles, eu falei, lembra, a gente... Aí ela falou, tá, eu tenho 5 minutos, senta, me mostra suas coisas. Aí eu comecei a abrir, ela, quê? Tá, continua. E ela gostou muito, 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 muito. Ela falou, tá, eu quero isso. Falei, não, não está à venda, porque eram de outra... Ela, tá, não, então tá, peraí, e eu ia embora em 3 dias. Tipo, eu fiz isso 3 dias antes de ir embora. Meu Deus, que loucura. Então, aí você marcou... Você ficou muito pouco tempo lá? Fiquei, tipo, 2 meses. Aí eu tava tentando marcar, quando eu finalmente consegui marcar, porque eles são uma empresa grande, né?
E ela tinha esquecido, eu só sei que foi assim. E ela falou, não, tudo bem, não tem problema, pode ir, você vai me mandando. Então eu ia e aí começou tipo home office, né? E eles se tornaram meu maior cliente. Eu fiz todas as coleções deles desde então. Até hoje. Até eles deram uma pausa agora, né? Como empresa, eu não sei se, na verdade, eles não fecharam, mas eles deram uma pausa. Mas até ano retrasado, todas as coleções. E você ficou nesse tempo só com eles? Ou você também abriu pra... Eu não Porque a minha relação com eles era muito maravilhosa, eu não fazia outras marcas de yoga em respeito a eles. Nunca existiu nenhum contrato falando você não pode trabalhar com outras marcas de yoga. Mas eu não achava ético. Não, claro, até porque é uma inspiração, né? O que você entrega, é uma arte. Era literalmente isso, era uma arte. Então, assim, tudo era desenhado à mão, tudo tinha um porquê, uma história, cada estampa, cada coleção era assim, era uma reunião que a gente falava por que a gente chegou nesse tema. E o que eu gostava muito é que não seguia entre aspas, os trends, né? Do que estava rolando, mas eu não era presa àquilo como... A cor do ano é o azul, minha coleção vai ser azul. Você não se prendia a isso, você aprendia ao conceito que você entregava. Me davam muita liberdade, muita liberdade. Então eles falavam, ó, esse é o realm que a gente quer seguir, mas o que você faz com isso que eu te dou? Então eles me davam essa liberdade artística. Eu não trabalhei com nenhuma outra marca. Então, assim... Ainda mais nesse mundo da moda, que você fica presa à moda, né? Sim, todo mundo tem muito medo. Então, assim, e eles foram incríveis. Eu sou apaixonada por eles, por toda a história que a gente construiu. Acho que foram quase 10 anos, né, dessa troca. Sempre à distância. Mais uma vez inovando. Gabi, então, essa sua virada para o Chile, essa dificuldade no começo do Chile, e tá bem ali participando de um projeto de startup e tal, foi uma viradinha de chave para você? Você conseguiu absorver aquele processo que eles estavam passando? Porque eu já passei por um processo de startup e é muito louco. E sua cabeça vira. Você conseguiu pegar um pouco do que eles passaram para sua empresa? Consegui. Confesso que no começo eu ficava muito perdida. Tipo, tudo bem, era em espanhol, eram palavras. Eu nunca tinha ouvido a palavra empreendedorismo da minha vida. E em espanhol também nunca ouvi. Não, mas nem em português. Tipo, não era uma... não era uma... É um termo novo mesmo. Fazia parte do meu vocabulário. Então, tudo isso pra mim... Como eu acompanhava, eu fiz toda a parte gráfica deles. Então, o logo, a primeira coleção de camisetas, toda, né, um comecinho deles, eu que fazia o deck de apresentação, tudo isso. Então, eu meio que fui de cavalinho na deles também, né? Porque eu tinha muito tempo, não é que eu tava trabalhando horrores, né? Então, tudo que eu podia ajudar na empresa deles, eu ajudava. Então, eu fui absorvendo todos esses passos, essas etapas que eles passaram. Mas como eles estavam num programa estruturado, com uma mentoria, com um passo a passo, às vezes eu olhava aquilo e falava, meu, que bicho de 7 cabeças. Não é pra mim, porque assusta também, né? Assusta, é overwhelming. O tanto de informação. E eu achava, gente, eu jamais ia conseguir fazer isso. Mas eu aprendi, eu absorvi muita coisa. Porque nesses programas de startup, eles pegam estruturas de grandes empresas e aplicam num negócio que tem meia dúzia de pessoas. Então, você olha e fala assim, cara, é loucura conseguir fazer tudo isso. Eu falo que os programas, né, as rodadas de investimento que eu passei, me matou. Porque na época eu fiquei vislumbrada com uma estrutura que eu nunca consegui chegar. Porque foi antes do tempo, sabe? Mas a gente aprende muito, porque a gente começa a olhar com olhar de empresa grande. Sim, tipo, você já tá lá, né? Finge que você já conseguiu tudo. Então, a Gabi, empreendedora, nasceu junto com o relacionamento dela. Sim. E isso eu acho que foi muito importante, porque você sabe muito bem que empreendedor trabalha dia e noite, sábado e domingo, 24 horas, tipo... Então, eu entendia o momento que ele estava e ele... entendi o momento que eu estava. E tem uma coisa que o empreendedorismo é muito solitário. A gente tá falando sobre isso em alguns podcasts aqui. Tipo assim, é um pouco solitário, a gente fica um pouco sozinho. Sim. Então você tá com alguém que tá entendendo o seu momento, te dá uma força, é importante. Eu acho que isso é o que, tanto do lado dele quanto do meu lado, é o que fez o nosso relacionamento acontecer. Porque assim, eu vi os sócios dele com outros relacionamentos que não duraram, porque ela chegava e falava, meu... Você vai trabalhar, né? Sim, só trabalho, é exatamente isso. Então, assim, a gente só trabalhou.
trabalhou. Então, assim, ele entendia quando eu tinha que virar à noite, eu entendia quando ele tinha que virar todas as noites. Eu também viro noite agora e meu marido fala assim, cara, Bianca, por quê? Porque é um projeto que entrou e a gente não sabe quando vai entrar de novo, a gente pega todas as oportunidades. Tipo, a gente não fala não. Não fala. Eu tô evoluindo, Gabi. Né, eu também. Depois dos filhos. Eu não tenho filhos, não, eu tô cansada mesmo. Não, meu com os filhos, infelizmente, dói de um lado, mas de outro, falando, eu preciso. É por eles, né? E daí, quando que você começou a ir pra sua arte autoral? Porque hoje você vende a sua arte autoral, já não é mais para outras empresas, a gente compra quadro, canga, também tem outros tipos de vestuário que você vende. Eu fiz uma coleção de kimono, foi parte de um projeto que chamou Projeto Laços, que é um projeto que eu fiz com uma grande amiga, foi a minha sócia nesse projeto, a Fernanda. Há 2 anos atrás, o meu avô passou por câncer, né? E foi um momento muito difícil e eu fiz esse projeto em homenagem a ele, junto com a Fernanda, que a gente fez uma coleção de lenços. Então, cada lenço comprado, a gente doava um para mulheres que estavam passando pelo tratamento. E os kimonos foram a segunda etapa desse projeto. Então, a cada kimono vendido, a gente doava uma porcentagem ao Instituto Quimioterapia e Beleza, que era um instituto que a gente escolheu para apoiar durante... Gabi, essa é uma veia do seu negócio, né? Você, há pouco tempo atrás, teve as enchentes aqui no litoral, você também vendeu revertendo. Isso é uma veia do seu negócio. Você tá sempre pensando em trazer um órgão junto para ajudar, né? Isso eu também acho que vem muito bem. Gente, se vocês querem o bem aqui, comente aqui embaixo. Bem, eu não conheço. Eu vou parar de falar do bem. Não, a gente quer segunda temporada, e a gente vai ter segunda e terceira temporada. Já tô preparada com os convidados, e a gente vai trazer ele. Vocês comentem aqui, tiver um monte de comentários, a gente vai mostrar pra ele, falar assim, estão pedindo, chega o seu momento. E eu volto pra Betioga. Você vai pro Chile, todo mundo. Opa, aí fica bacana, tô lá no patrocínio vem, aí vai patrocínio. Não, então, claro que eu sempre tento tornar o meu trabalho o mais social possível. Então, com meu avô foi fácil. Meu avô era a minha pessoa preferida do mundo inteiro. E eu não tô exagerando. Eu lembro um pouco, assim, que você fez muitas postagens. Então, foi fácil. A pessoa que você mais ama, é fácil você ajudar alguém que você ama, né? É difícil você ajudar alguém que você nunca viu. E com as enchentes também não foi difícil, porque a minha família tem hotel em Maresias, eu tenho família em Boiçucanga, eu moro em Portioga, então eu estou vendo tudo isso. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça é vamos ajudar, vamos doar. Eu doei tudo que tinha das meninas, brinquedo, fomos na farmácia comprar leite em pó, tudo que precisa, mas que mais que precisa? Chegou um momento que eles falaram, não queremos mais coisas, precisamos de dinheiro, né? Já tem roupa demais, já tem brinquedo demais, agora a gente precisa de dinheiro. Eu, Gabriela, posso doar quanto? R$50? R$100? Tá. Vai ajudar. Vai ajudar. É no que eu posso ajudar mais ainda. Então, aí veio a ideia de leiloar. Leiloar não, é leiloar a palavra? Você fiz um sorteio, não é leilão, sorteio, eu confundo as duas. Foi quase como se fosse uma rifa, eu acho. É uma rifa, exato. Uma rifa. E eu fiquei muito feliz, porque foi no momento que as pessoas já estavam doando muito. Então eu achei, ou todo mundo vai falar, já doei, não vou ajudar de novo, ou todo mundo vai ajudar. Então aí eu falei, né, faço 100 números, 200 números, e eu com medo resolvi fazer 100 números, e acabou em 5 horas. E eu me chutava, eu falava, por que eu não fiz 200 números e eu ia ter arrecadado o dobro do dinheiro, né, pra doar, e só que eu fiquei com medo, eu falei, vai que não vende, daí eu não consigo nem doar um pouquinho. E foi pouco, não é muita coisa, mas eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de ajudar, é nosso dever ajudar. Eu acho que traz um valor pro nosso trabalho, porque é aquilo que a gente tá falando quando a gente brincou com as meninas, né? Trabalho é trabalho, trabalho vai dar trabalho, mesmo se você trabalha porque você ama. Você tem uma relação, tem dias que você não tá afim, você tem que fazer, você tem um prazo, tem uma administração, um financeiro. Então, eu acho que também muda um pouco da sua relação com o seu trabalho. Você vai ressignificando o que você escolheu para viver, né? Para trazer para sua vida ali. E assim, voltando pro Ben, na verdade, voltando para quando você entrou
pra arte. e Acabou. pra vender a sua própria arte. Aí veio coronavírus. Bem na época que você decidiu fazer essa mudança? Na verdade, a corona me fez decidir fazer essa mudança. Porque o que aconteceu? Antes do coronavírus, eu tinha a Sunny, que tinha 1 ano e pouco. Eu estava finalmente me sentindo estabilizada para voltar com todo vapor com os meus clientes. Então, voltando um pouquinho, voltamos do Chile, viemos para o Brasil, eu e o Ben, porque a gente queria começar uma família, né? E como a gente morava no sul do Chile, longe de tudo, longe da família dele e da minha, eu falei, vamos para o Brasil, que lá eu tenho uma rede de apoio. De onde que o Ben é? Dos Estados Unidos. Estados Unidos. Sim. Então, viemos para o Brasil porque estávamos planejando ter um bebê. Então, chegamos aqui, eu arrumei um emprego numa tecelagem em São Paulo, que eu fiquei muito feliz. Sim. E você, no meio do seu empreendedorismo, então você foi trabalhar numa empresa. E foi um momento difícil, porque ao mesmo tempo eu não queria deixar os meus clientes, porque daí eu já tinha clientes bem estabelecidos, né? A 11 tinha um estúdio da Austrália que eu vendia muito, tinha clientes diretos na Austrália. Então, assim, eu estava bem com o meu freela, porém, eu queria também experimentar o que era trabalhar numa tecelagem nesse ramo. Pra trazer conhecimento. Sim, exato. E foi um momento que também foi muito importante o entendimento do Ben, porque eu tinha 2 empregos. Eu não deixei nenhum freela, então eu tinha a carga de trabalho que eu já tinha antes, mais um trabalho das 8 às 6. Então eu trabalhava literalmente de noite, de dia, de final de semana, mas o bom é que ele também tinha que trabalhar, então. Só que daí eu engravidei e na minha cabeça eu já tinha decidido que eu não ia continuar na tecelagem, da Lutex, né, que é a tecelagem que eu trabalhava. E já tinha comunicado para eles, já estava tudo muito claro. Assim que a Sunny nasceu, eu continuei só com meus clientes freela. Só que nesse começo é muito difícil, né? Então eu diminuí um pouquinho, eu comecei a falar não, tipo, não, ou dar um prazo maior, né? Eu não consigo em 2 semanas, preciso de 1 mês, ou disso, de aquilo. Quando eu comecei a me sentir estabilizada, passando com 1 ano e 4 meses, ia começar a ir pra escolinha, coordeneiras. E daí, uma criança com 1 ano e 4 meses em casa pra trabalhar fica puxado, porque ficou aquele negócio, né? Que leva nem no parque. Não, foi 2 dias. a gente estava num apartamento em São Paulo e não podia nem ir na piscina, sabe? Tudo fechou, você não podia nem descer de elevador. Era assim, foi aquele caos que todo mundo sabe, que todo mundo viveu, não precisa explicar, né? Mas o que aconteceu na indústria de moda? Todo mundo parou. Então todo mundo falou, não vamos fazer a próxima coleção. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente vai ficar em casa. Quem que vai comprar roupa, né? A roupa é a última coisa na sua cabeça, o que tá na moda. É o que você primeiro economiza, né? Eu até arrepiei. Então todo mundo parou, todos os meus clientes sumiram falando, Gabriela, a gente vai usar o tecido que já tem. Vai fazer uma coleção sem estampa. A gente vai fazer loungewear, né? Roupa de ficar em casa. Cara, então do nada você se viu praticamente sem renda. Sem renda. E, assim, não vou mentir, o Ben, naquele momento, é quem tava segurando a barra financeiramente da nossa família. A dele ficou como na pandemia? Ficou também sensível? Ou... Ficou sensível, mas não... Assim, não desapareceu. Eles conseguiram, né, continuar. Aos poucos, teve momentos que eles tiveram que parar, né, ou as atividades, mas nada drástico que nem eu. Então, a minha simplesmente desapareceu, sumiu. Tipo, é porque a minha empresa vendeu mais, cresceu na pandemia. A nossa pandemia veio no ano seguinte. E algumas empresas passaram por isso, por um crescimento na pandemia. Sim. E uma crise muito forte no ano seguinte, assim, sabe? Bem, mas é isso que mais ou menos aconteceu com os quadros. Porque o que aconteceu? Quando a gente conseguiu ver que financeiramente estamos ok, né? Porque o Ben tá trabalhando, a gente tá em casa, os gastos diminuíram, né? Porque a Sunny não tá na escola, isso e aquilo. Eu vivi com muito tempo nas minhas mãos. E eu não consigo não trabalhar, não produzir, não fazer. Isso começou a me deixar louca. Eu não conseguia. Eu falava, Ben, o que eu faço? O que eu faço? Ele, vai desenhar. Vai desenhar. Eu falei, tá bom, vou desenhar, mas o quê? Tipo, porque você sempre desenhou com um briefing. Exato. Sempre alguém falando, Gabriela, mesmo a 11 que me deixava aberta, tinha um briefing. A gente vai falar sobre, né,
não sei, agora me deu um branco, mas teve uma coleção sobre Egito, então a gente vai falar de temas egípcios, pensa nessa linguagem, sempre tinha algum direcionamento. O Gabi, no começo desse podcast, você se apresentou como uma artista plástica. Você se apresentava como uma artista plástica Não. porque você tinha um briefing? Não. Você se apresentava como Designer de estampas. Então você teve uma transição de carreira nessa crise. Sim. Então aí o que aconteceu? Eu comecei a desenhar. Todos os dias desenhava um pouco, pintava um pouco, porque ainda tinha a Sunny, né? De 1 ano e pouco, então não é que eu tinha 24 horas. Mas assim, os momentos que eu tinha livre, eu desenhava e comecei a evoluir o meu desenho, o meu estilo, as coisas que me davam prazer de pintar, porque não tinha mais uma obrigação, tá? Você tem que fazer uma folhagem X. Não. Desenha o que você quer. Como é que você quer expressar o que você tá sentindo, as cores. Então, eu fui tendo esse processo no começo da pandemia. Até que eu comecei a ver que eu tinha uma coleção, entre aspas. E você começou a postar no Instagram? Como que foi? Comecei, e daí 2 coisas aconteceram. Uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, falou, Gabi, eu quero me sentir que eu tô dentro da floresta na minha casa. Eu quero um painel. Mas eu não vou te dar trabalho, eu vou comprar as imagens do Shutter, que eu gosto, de planta, e você só monta o layout pra mim? Aí eu falei, Mari, eu vou fazer pra você, mas eu não vou montar layout de Shutter pra você. Eu não vou usar imagens do Shutter. Se você quiser que eu faça, eu vou pintar. Você deixa eu pintar? Você me dá o briefing, eu pinto, eu desenho. Tipo, eu tô acostumada com um briefing. Eu não quero, porque na tecelagem eu fazia muito isso. Existia, por causa do tempo, a gente tinha que fazer 3 estampas por dia, não tinha muito tempo pra desenhar. Eram poucas coleções que a gente colocava a mão na massa pra desenhar. E isso eu comecei a sentir muita falta. Então é assim, tá, tem que fazer uma estampa floral, baixo as imagens, monta o layout, pronto, tchau. Então, nessa tecelagem que você trabalhou em São Paulo, seu trabalho era mais montar os rapports do que criar. Exato. E seguir o que o cliente queria. Você não se sentiu sufocada? Muito. Por isso que eu não abria a mão dos meus clientes, meus clientes freela. Porque eles é o que me davam a liberdade. Não, porque você vinha de uma liberdade de tempo, de uma liberdade criativa, de um monte, de repente estava numa empresa, sendo mandada, demandada e tudo mais. Por isso que eu já sabia que tinha começo, meio e fim essa história. Então, eu falei isso pra ela, falei, se você quiser, eu faço. Se você quiser alguém que faz Shutter, eu também arrumo alguém que faz. Mas eu não vou fazer. Ela falou, não, pode pintar, eu prefiro. Vou adorar. Vai, né? O tempo, falei, desencana do tempo, vamos fazer. E aí eu fiz uma, que é hoje a minha coleção botânica. Virou uma coleção. Então, o que eu fiz? Eu desenhei cada planta que ela queria, sozinha, em aquarela, com nanquim, com os detalhes do jeitinho que ela queria. Só que eu desenhei sozinha e fiz uma coleção botânica de quadros. Então, eu já sabia, eu já tinha falado pra ela que, isso vão virar quadros separados. Que são esses quadros que estão aqui? Não são mas eu tenho aqui, eu mostro depois, eu acho que eu tenho. Depois você me manda umas imagens e eu coloco, né? Sim. Então, então, ela me deu esse pontapé nessa coleção. E os meus trabalhos com a minha descoberta artística é o que deu a essa segunda coleção, que é essa daqui. Que chama como é? Jungle. Mas esse quadro, o Pôr do Sol, que é o de lá, que é esse daqui, sei lá, direita ou esquerda. Depende de quem olha. O Pôr do Sol é esse daí. Esse daí foi a segunda obra. Terra Viva foi a minha primeira obra. Que é que hoje é o que mais vende ainda, até hoje. Ah, é? E você tem ela em que superfícies? Em tudo. Em quadro, em ilustração no papel de algodão, em canga e em tapeçaria. Tapeçaria, você diz tapete mesmo? Não, tapeçaria de parede. Ah, de parede. Só que ela é num canvas, num tecido lona, não é canvas, desculpa. Com uma moldurinha de madeira. Tá. E aí, quando eu tinha esses desenhos, foi que superfície que eu vou fazer? Como é que eu vou vender isso? Então, muitas ideias passaram pela minha cabeça. Fazer roupa, né? Claro, seria o mais fácil, mais fácil entre aspas, porque daí você tem que pensar em modelagem, costureira, isso e aquilo. Tem toda uma cadeia de produção aí atrás. E veio quadro na minha cabeça. Eu falei, todo mundo tá em casa, olhando pra parede branca. Eu vou vender quadro.
as casas se ressignificaram desde então, né? Tipo, tem muito mais planta, muito mais bicho, muito mais árvore. Decoração, E aí eu comecei a pesquisar quais são as formas de fazer quadro. Então, eu poderia fazer uma reprodução comum, numa gráfica comum, e fazer uma coisa bem barata e vender. E eu decidi não ir por esse caminho, eu decidi ir pelo caminho do Fine Art, que é uma reprodução museológica. Então, os materiais que eu trabalho são materiais com qualidade de museu. Então, desde o papel, um papel 100% algodão, pH neutro, que recebe pigmentos minerais. Não é qualquer... Você precisa ter uma gráfica Fine Art, que faz a reprodução. É um valor mais alto, bem mais alto. É mais alto. Mas é uma obra que vai durar. Uma obra de arte. Sim, porque se você não faz esse material com esse processo, qualquer sol desmonta. Rapidinho, coisa que vai durar pouco tempo. E essa não era a proposta que eu queria. E foi aos pouquinhos. Então, eu comecei com os quadros, que realmente me surpreendeu. Eu achei que não ia... Que ia ter uma coisinha que ia rolar, mas de repente deu esse boom de crescimento. E o Instagram foi a ferramenta. Foi a ferramenta. É muito ruim, né? A gente tentar ignorar essa ferramenta não tem como, porque a Bianca Andrade da Boca Rosa, ela fala, é a sua loja na rua mais movimentada do mundo. Sim. É o ponto mais caro do mundo que você não paga pra ter, né? Muito louco não querer estar lá. Hoje você paga pra ter porque você tem que anunciar. Tipo, hoje em dia, pra eu continuar tendo o crescimento que eu tinha lá no começo, lá na pandemia, que eu não fazia nada, eu tenho que anunciar. Não, mas você não paga pra ter, você paga a divulgação. Se você quiser começar no orgânico, você consegue. Vai ter resultado como tinha antigamente? Não, antigamente. Quando eu lancei, era um sonho aquilo. Mas agora eu tô se abrindo uma outra rua com ponto de comércio ainda gratuito, que você é TikTok. Ai, mas... Cara, eu vou falar, eu não entendo dessa rede, mas eu tô sentindo uma necessidade, eu tô tendo um sentimento, eu tô ouvindo um pouco também sobre isso, que é o próximo boom de venda, porque as pessoas não vendem lá ainda, porque a gente que vende, né, a gente que tem esse perfil empreendedor, que tem empresa, a gente não entende aquela rede, só que de repente os compradores estão lá e as pessoas estão começando a virar pra lá, então se você já tá começando, vai escolher uma rede, talvez lá seja melhor. Pense sobre ver qual é a rede que tá fazendo sentido agora, porque eu tô impressionada com os resultados de lá. Mas não falo sobre ainda porque eu não tenho experiência. Nem eu. Na verdade, eu tenho uma conta que deve ser um fantasminha agora. Lá é muito louco, assim, o resultado de lá é bem maior. Ai, meu Deus. Plantei uma sementinha antes de ir embora. Bom, e daí você começou a vender no Instagram e foi um boom. E aí foi um boom, começou a crescer e daí eu comecei a expandir para outras superfícies. Aí comecei a pesquisar, porque antes eu só vendia a ilustração do papel, sem moldura, em 2 tamanhos, A3 e A4. Uma ilustração... Mas do papel Fine Art. Algodão Fine Art. Tá. Então... Mas era assim, a pessoa tinha que moldurar tudo. Depois Fica mais fácil pro transporte, né, naquela época. Mais barato, Daí você tem que... Tudo isso você tem que... Tá, encontrei um lugar maravilhoso pra emoldurar. Como é que eu envio isso? Sim, Rio. Eu vendi muito pro Rio de Janeiro. Como é que eu envio um quadro com vidro desse tamanho pro Rio de Janeiro? Não, eu já pensei em vender pôster, eu vendi 3 e nunca mais. É triste quando acontece alguma coisa, e às vezes acontece. E acontece, porque não tem... Olha, pouquíssimas vezes aconteceram, mas acontece. Aí eu descobri o Canvas, que também é Fine Art, que essas obras estão em Canvas, que é na tela de pintura, reprodução. Também é um Canvas museológico, mas não precisa de vidro. O quadro fica mais leve. Ele é esticado no chassi. É a tela mesmo. É a tela que a gente tem em casa. Sim, exato. Só que em vez de ser pintado, ela é uma reprodução impressa. Porém, impressa Fine Art. Tá. E quando você foi para ponto físico, você tem participa de uma collab, lá uma loja colaborativa em São Paulo, né? Sim. Então, aí, ainda quando a pandemia estava começando a dar aquela brechinha de voltar a ter feira, essas coisas, eu comecei a olhar para isso. Para testar também fora da internet. Daí eu participei de uma feira em São Paulo, chamada Mistura Criativa, e fui assim, só com as ilustrações Fine Art, com alguns panos que chegaram tipo uma semana antes, que são as cangas,
E as tapeçarias na edição 1, que eu nem tenho mais essa versão que eu fiz. Você foi com seu estoque de casa. Fui com estoque de casa. Descrente. Descrente. Puta sem nada. Isso, mais ou menos. Jura, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Tudo bem que, assim, todos os meus amigos da vida passaram por lá. Mas os nossos primeiros compradores são sempre os nossos amigos. E na família, muitas vezes. Mas aí, essa vez, minha tia foi lá e comprou um monte de coisa. Eu falei, gente, não, elas... mas a gente tem que deixar comprar, sabia? Sim. A minha mãe tem essa, minha mãe vai aparecer aqui no podcast. E minha mãe tem essa, eu falei assim, mas você tem que deixar comprar, as pessoas estão querendo te tirar. Eu sei que você quer dar, mas aceita, porque dar saber receber é tão importante quanto saber dar. Sim, exato. Tem que saber receber de vez em quando. Então, assim, foi um arraso, mas foi assim, gente, uns 70% amigos. Mas aconteceu umas coisas que eu gostei, tipo, pessoas falam, gente, eu te sigo no Instagram, não acredito que você tá aqui. Seu Instagram tem 20 e poucos mil seguidores. Tem. Tudo isso veio de lá, de trás, ou teve algum... Eu comecei com 2.000. Eu tava com 2.000 quando eu tava trabalhando só com estamparia. Então, no começo foi 2.000. E isso começou a crescer bastante quando eu comecei a anunciar. Ah, tá. Então, você lá no comecinho... Então, quando eu comecei a anunciar... É que assim, lá no comecinho você anunciava tipo R$10 por dia, já era uau! Vinha bastante gente. Não, eu colocava R$10 por dia, eu fazia venda. Tinha certeza, isso era uma coisa certa, isso não é mais assim. Não é mais assim pra você? Porque pra mim, lá na básica, que bom! E eu fico fazendo sempre o cálculo, né? Só que a gente é muito medrosa, né? O medo tá sempre presente, mas... Eu fico fazendo um cálculo assim, eu coloco um dinheiro, ele geralmente retorna o dobro e eu fico com medo de colocar de novo e não retornar mais. Então eu tô fazendo uns espaços. Mas eu não sei fazer isso, então não siga o meu conselho, porque eu não sei se dar esses espaços pode me atrapalhar no futuro. Mas eu fico com medo, mas todas as vezes que eu coloco um dinheirinho eu vendo. Não, eu também vendo, mas assim, não como era antes. Antes eu, tipo, triplicava, quadruplicava. É mais difícil de vender é o meu. Hoje em dia, eu aumento muito em seguidor, muito, muito, muito. Que eu também não sei se é bom, porque às vezes a pessoa gostou, seguiu, mas... Agora, eu tô num momento da minha vida de mãe empreendedora que eu não tô conseguindo dar muita atenção ao Instagram. Meu Instagram tá um pouquinho... deixado as traças, e às vezes me dá uma dor de barriga, assim, ai meu Deus, tem que dar atenção pro dor de sangue. Aí coloca um anúncio, sabe? Tá assim o negócio. Então eu não tô empenhada. E a minha estratégia de anúncios não existe, não tem estratégia. É a verdade sobre empreendedorismo, né? É a verdade. Porque da sua história inteira até aqui, a gente entendeu que você sempre foi tentando. Fui tentando e sem muita estratégia. E deu certo, deu errado, mas vem dando certo. E se deu errado, tenta de novo e assim vai. E assim vai. Só que agora eu tenho 2 filhas e uma delas tem 1 ano. Então, o tempo que eu tenho para me dedicar é muito curto. E a outra parte chata do empreendedorismo é a parte por trás, né? Então, a parte financeira, logística, pepino, a nota final. Assim, isso é o que tem tomado meu tempo, honestamente, agora. Porque realmente eu consigo trabalhar 2, 3 horas por dia no máximo. Pra guiar. Não, total. No meu dia... Você fazer tudo isso? Tudo isso. Ou seja, eu não estou criando. Eu comecei um quadro no começo do ano que eu não consegui terminar, eu tô nem na metade dele. Mas você tem estoque, você tem produto. Sim, eu tô vendendo obras que já existem. Você quer criar uma nova coleção. Entende? Então, assim, a Gabriela artista tá, assim, morrendo de sede nesse momento. E eu olho uma foto, eu olho uma inspiração, eu quero, pegar o pincel e me trancar aqui por 24 horas e pintar. Eu não tenho isso. Esse podcast está sendo gravado em algum momento do passado e ele vai pro ar em algum momento do futuro. Quando for pro ar, eu vou pedir para você fazer uma intervenção nessa edição, mostrando se você conseguiu se você conseguiu terminar o quadro. Ai, Gabi. E quem quer comprar de você? Você tem um site? Tem um site, tenho pontos físicos em São Paulo, então eu tô... Mais de um ponto? Sim, tô em 2 pontos em São Paulo, então a Casa Jardim Secreto, que é uma feira também, mas eles têm um ponto físico que abre de quinta a domingo. Eu tenho lá um espaço só meu, que tem tudo, tem quadro, tem ilustração com e sem moldura, panô são as cangas...
Que tá lindo, gente. Sério, entra no Instagram da Gabi, vou deixar aqui mais uma vez, vai aparecer aqui agora o Instagram dela. Tá linda essa coração. Então, se você for de São Paulo, dá um pulinho ali na casa que fica onde? Jardim Secreto fica na Santa Cecília. Tá. Eu te dou o endereço depois, que eu não sei de cor. Tá, eu coloco na descrição do vídeo, vai estar na descrição desse vídeo o endereço. E eu tenho algumas peças também na Casa Savá, que fica em Moema. Sim. Também, só a Casa Savá é um charme, que lá tem coisinhas pra comer também. E lá tem alguns quadros e algumas ilustrações. Então, Lá não tem os panos. não tem padrão, tá? Lá é só quadro e ilustração. E então tenho esses 2 pontos físicos, tem o meu site, que lá tem tudo. E assim, eu posso fazer o quadro, no site tem 4 tamanhos padrão, mas eu faço o tamanho que você quiser. Você quer fazer? Tem um sob encomenda ali no site. Sob encomenda. Então, a arte que você quiser, do tamanho que você quiser, em canvas, em ilustração, em papel, nessa moldura, dessa cor, do jeito que você quiser. E Instagram, vendo muito ainda pelo Instagram, que a pessoa nem passa pelo site, fala, quero comprar isso. Aí lá no... Você vem para o direct mesmo. Sim, certo. Gabi, você tem alguma coisa que você queira deixar de ensinamento dessa trajetória antes da gente encerrar? Que eu acho que é uma trajetória muito verdadeira, né? Porque as pessoas costumam romantizar e florear muito seu background e as pessoas gostam de falar assim, eu era sofrida, não tinha nada, vejo não sei aonde. E a Gabi não, tem uma história aqui verdadeira, com coração mesmo, né, Gabi? Várias transições de carreira, vários experimentos, vários países, várias trocas. A gente começou o podcast, você trabalhava numa agência de publicidade, a gente terminou o podcast, você saiu da moda para vir para arte. Então, você tem alguma coisa que você gostaria de deixar para quem tá assistindo a gente agora? Eu acho que segue seu coração. Porque demorou para eu seguir o que o meu coração falava para mim. Então demorou 10 anos depois de formada. Não, 10 anos depois de formada, não. 10 anos depois que eu saí do terceiro colegial, vai. Fiz faculdade, fiz tudo isso, mas sempre existia essa vontade de desenhar, de fazer arte, de criar, de fazer acontecer. Mas eu tinha medo, eu tinha muito medo, por tudo, pelo que a sociedade impunha, né? A mesma coisa, tem 30 anos, tem que casar, ter filho, isso e aquilo, carreira, Tinha medo. Então, também não tem um lance do tempo, né, Gabi? Eu acho que você deixou esse aprendizado aqui pra gente. Vai na hora que você conseguir. Sim, exato. E nunca é tarde, né? Quando eu comecei, todas as minhas amigas de faculdade já estavam encaminhadas. E eu tava lá começando mais uma vez, do começo, estudando. Tudo bem, não fui fazer faculdade novamente, mas fui fazer curso, fui aprender, fui ser estagiária, fui ganhar nada, né? Então, eu acho que você tem que seguir o seu coração. Eu quero até finalizar complementando que em alguns episódios esse tema tá vindo, mas esse projeto, esse podcast, tá começando no auge dos meus 37, quase 38 anos. É um novo emprego e eu tô tão encantada, Gabi. Sabe quando você fala assim, eu sempre quis, quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, eu queria mandar um portfólio pro Multishow, porque eu achava que eu tinha que fazer programa junto com o Bruno De Luca. Que ele fazia o programa dele, passava o perrengue dele como homem, eu falava, precisa de uma mulher passando o mesmo perrengue, eu vou lá fazer. Tipo assim, eu sentia que eu tinha um negócio de entrevistar, eu tô tão encontrada, assim, sabe? Eu acho que você mandou muito bem. Obrigada. Eu tava super nervosa e eu tô sentindo assim. Eu tô me sentindo confortável, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tava no meu coração há muito tempo e eu só consegui ter coragem ou tempo, porque na verdade é muito mais coragem, esse projeto é um projeto de muito risco, né? Agora eu tô tão encontrada que eu falo assim, cara, porque eu não comecei antes? Mas a gente começa na hora que a gente consegue e não se culpe pelo passado, né? A gente vai na hora que a gente consegue, mas comece quando você se sentir preparada. E assim, eu acho que tudo é experiência pra te levar lá. Se eu tivesse ido pra Portal, talvez eu nunca teria visto o flyer. Que começou lindo, entendeu? Então, isso eu acredito muito. E eu sempre, quando eu faço esse exercício de tipo, putz, por que eu não fiz artes plásticas na faculdade? Eu falo, peraí, Deus te colocou no lugar que você tinha que estar. Sim. Sabe? Você tinha que estar lá, você tinha que ter ido pra Londres, você tinha que ter conhecido o Ben, você tinha que ter ido para os Estados Unidos, conhecer aquela marca. A pandemia tinha que ter acabado com seus viventes. Para você começar o seu negócio. E a gente vai receber o quadro dela pronto, quando for no ar. Chegou, vamos cobrar a mamãe de 2 crianças, gente, pelo amor de Deus.
Espero que vocês tenham gostado e se divertido, porque eu me diverti muito de bater esse papo com a Gabi. E não esquece de se inscrever aqui no canal, gente. Se inscrever é a maior força que você pode dar pra gente. Deixa seu like, deixa seu comentário, segue a gente nas redes. Mais uma vez, meu amigo podcast, Bianca Dil, Gabi Laruccia. Lá tem todas as informações e você pode comprar um quadro dela por lá também, né, Gabi? Sim, sim. Se ficou confuso, me manda mensagem, porque às vezes eu acho que é confuso. Gente, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, de verdade. E é Que honra. uma honra nossa. É muitos anos de história. E agora vamos seguir pra fofoca. Um beijo, gente. Muito obrigada mais uma vez. Tchau.